vi uma multidão imensa de gente, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Escutamos na primeira leitura de Apocalipse, capítulo 7. Hoje é um dia de celebrar com alegria, pois festejamos uma multidão de irmãos que encontram-se no céu diante de Deus. E em uma homilia, por ocasião desta mesma celebração, Papa São João Paulo II, em 1980, ele destacou uma série de temas que poderiam ser refletidos nesta celebração. E ele citava a comunhão dos santos, o destino universal da salvação, Deus como fonte da santidade, esperança da futura união com o Senhor, relação existente entre a salvação e o sofrimento, as bem-aventuranças como modelo para o agir cristão, a alegria por fazer parte desta imensa família dos santos. Para que possamos ver como que um tema, uma festividade litúrgica, pode ter tantos caminhos diferentes de reflexão. Sabemos que em meio a essa multidão que está no céu, existem os santos conhecidos, declarados pela igreja, e para que possamos ter exemplos, modelos humanos, para que possamos perceber que a santidade é possível, que é possível estar no céu, e para que possamos saber que no céu temos homens e mulheres que intercedem por nós de modo permanente. Mas também temos no céu santos desconhecidos. Homens e mulheres que viveram a santidade igualmente, mas de modo oculto, em meio à sua família, o seu trabalho, suas atividades. E que não são menos santos do que aqueles declarados pela igreja. Gostaria de direcionar o nosso olhar para estes que a igreja declara santos. E tendo atenção aos critérios que a igreja utiliza para abrir e conduzir um processo de beatificação e canonização. O primeiro item a ser avaliado é a prática heróica das virtudes. As virtudes vividas com heroísmo, com empenho, com esforço. Também temos o martírio como um caminho de reconhecimento de santidade. E o martírio não foi exclusivo dos primeiros séculos da igreja, quando a igreja ainda não era a religião oficial do Império Romano, e que por isso foi tão perseguido e tantas pessoas morreram de forma violenta. O martírio continuou nos séculos seguintes, ainda do século V ao século X, com as invasões bárbaras na Europa. O martírio continuou na evangelização mais tardia da Ásia, da África, e o martírio continua em nossos tempos. Até hoje temos lugares de perseguição religiosa que leva homens e mulheres à morte. E o martírio é um caminho também, e que a igreja analisa para a abertura de um processo e condução de um processo. A igreja espera que essa santidade da pessoa seja ainda corroborada por um milagre atribuído à pessoa em questão, né? A intercessão da pessoa. E recentemente, Papa Francisco estabeleceu mais um critério, que é a oferta da vida, que destoa um pouco do martírio, porque o martírio vem daquela perseguição religiosa que é vivida com fidelidade até a morte. Então, a morte pela fé a partir de uma perseguição religiosa. A oferta da vida significa a entrega voluntária da vida, a heróica aceitação da morte por caridade, tendo a possibilidade de uma morte próxima. A ligação
entre a vida ofertada e a morte prematura. Temos como exemplo esse tempo que vivemos de Covid, quantos agentes de saúde vivendo com heroísmo e vivendo com santidade a sua vida e sua vocação foram levados também à morte, mesmo sabendo dos riscos que passavam. Uma mulher de 28 anos, também grávida, teve um diagnóstico de uma doença grave, que o medicamento necessário para o seu tratamento levaria a sua criança, o seu bebê no ventre à morte. Essa mãe decide então levar e conduzir a gestação até onde teve forças de conduzir, sem a medicação, e ela veio a óbito, mas conseguiram retirar a criança com vida, e a criança sobreviveu. A oferta da vida como um caminho de santidade é o que eu gostaria de refletir com vocês. E a oferta da vida não como um momento específico em que é vivido com heroísmo, mas a oferta da vida entendida como um estilo de ser católico, como um estilo para que possamos viver o cristianismo. Repito, não como um momento, mas como uma constante em nossa vida. A oferta da vida a Deus, a oferta da vida aos irmãos. E é justamente isso que é proposto em todo e qualquer caminho vocacional. Quando olhamos para o matrimônio, e daqui a algum tempo estarão celebrando o matrimônio de vocês, o rito e o diálogo que existe no matrimônio vão mostrar justamente essa proposta de vida ofertada. O esposo recebe a vida que a sua esposa lhe oferece, e a esposa recebe a vida que o marido lhe promete oferecer. E ambos, nesse mesmo espírito, ofertam a vida pelos filhos que virão. Por isso o matrimônio é entendido como sacramento do serviço pela vida ofertada, e assim o sacerdócio, e assim a vida consagrada. Todo o caminho vocacional do católico é um caminho de vida ofertada, porque não consegue se entender um discípulo de Jesus que seja egoísta, um discípulo de Jesus que viva para si mesmo a vida que recebeu gratuita das mãos de Deus. Toda vida recebida das mãos de Deus deve ser uma vida ofertada. E há um versículo, Mateus capítulo 7, versículo 12, que é chamado como regra de ouro do cristianismo. E ele diz: o que quereis que os outros vos façam, fazei-o a eles. Oferecer ao outro o que gostaria que o outro lhe oferecesse. Essa regra desafia cada um de nós a cuidar de si mesmo, mas também a cuidar dos outros, a amar o próximo como a si mesmo, como nos ensina o mandamento. E para aplicar essa regra de forma sábia, eu gostaria de trazer um conceito moderno, um conceito do século passado, que é a empatia. A empatia como capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros para compreendermos a sua situação, o que as pessoas passam, sentem e almejam. Com empatia, cada um de nós deve perguntar a si mesmo: se eu estivesse na mesma situação, o que eu gostaria ou aceitaria que fizesse para mim? Então, como vamos nos propor a ofertar a vida em uma dinâmica de amor, se nós não somos capazes de olhar para o irmão e perceber as necessidades que tem os irmãos que estão ao nosso lado, dentro de casa, na família, no trabalho, no colégio? Portanto, quero dizer, precisamos de empatia. E como precisamos de empatia em uma sociedade
egoísta, individualista. Repito o que já disse tantas vezes, empatia em tantas áreas da sociedade na qual não somos bem atendidos quando precisamos de um serviço, de uma informação. Como seria importante a empatia para perceber que a pessoa talvez esteja já passando de mão em mão, né, de atendente em atendente, de setor em setor, e perdida, sem uma informação que talvez estaria ao alcance da pessoa. Empatia, ela é importante, mas precisa ser complementada pela compaixão. E eu quero citar um versículo bíblico que nos possibilita olhar para a importância da empatia, mas para a necessidade da compaixão. Mateus capítulo 14, versículos 14 seguintes. Jesus olha para uma multidão e percebe o sofrimento da multidão, diz o texto, ele olha e sente compaixão. Se propõe então a ensinar aquela multidão e a realizar milagres em meio àquela multidão. E o dia vai passando e vai sendo adiantado e a noite vai chegando, e os discípulos então se aproximam de Jesus e dizem para Jesus: olha, a noite está chegando, vamos despedir essa multidão que já deve estar faminta, para que possa ainda buscar alimento. Aqui temos a empatia, a percepção dos discípulos da necessidade da multidão. Mas Jesus vai além da empatia e age com compaixão, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. E aí agrupa as pessoas, recolhe os poucos pães e peixes que eles tinham e realiza a multiplicação. A empatia, enquanto é a percepção do outro, a compaixão é a ação concreta para diminuir o sofrimento da pessoa. E essa chamada regra de ouro, ou esse caminho de oferta de vida, indica-nos como tratar o outro a partir desse olhar empático e compassivo. Seguindo esses princípios, cultivaremos relações humanas mais saudáveis e contribuiremos para a construção de ambientes melhores em nossa volta. Família, trabalho, estudo, igreja, membros pastorais. Eu quero dizer que santidade se constrói com oração, sem dúvida, com prática das virtudes, prática dos mandamentos, com a oferta da vida. Mas santidade, essa santidade que há de nos levar para o céu, ela se constrói com empatia e com compaixão. Não adianta apenas dobrarmos nossos joelhos no chão em oração e ignorarmos as pessoas que estão à nossa volta. Ignorar os sofrimentos de quem Deus permite que esteja ao nosso lado. Porque senão podemos cair no risco da advertência de São Tiago. Uma fé sem obras. E na compreensão de São Tiago, uma fé sem obra é uma fé morta. Uma fé que quer apenas uma realidade vertical de relação com Deus, mas ignorando todos que estão à nossa volta, é uma fé sem sustentação. Então, vamos aprendendo a viver a partir dessa realidade de empatia e compaixão, esse mandamento do amor que nos compromete com o próximo. Assim viveram os santos. Cada santo com sua história, cada santo no seu tempo, mas uma coisa é comum na vida de todos os santos: é colocar o outro à frente de si mesmo. É ter a capacidade da sensibilidade com a vida dos irmãos. É não cruzar os braços quando percebe uma necessidade real e concreta. Isso é comum
na vida de todos os santos. E certamente esses elementos devem ser encontrados também na nossa vida de cristãos. Assim somos chamados a viver. Desejemos a santidade. Busquemos a santidade para que um dia possamos, então, integrar essa grande multidão que está nos céus, junto com Deus. Que Deus nos ajude e que não falte o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa sensibilidade. Assim seja. Amém.